Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí, galera, eu sou o T e há esperanças, certo? Ou não? Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder falar um pouquinho sobre banlist. Eu sei, tá um pouco longe, tivemos banlist aí há alguns meses, uma banlist que não é banlist de emergência, e não dá pra pensar muito em banlist por agora, certo? Porém, fomos impactados diretamente por uma banlist que aconteceu no OCG. Se você não tá ligado no que aconteceu, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, porque a banlist de lá veio e... maluco, comeu o cu do Tiara Laments. O Tiara Laments teve a Kit banida, teve a Reino Heart e a Shailin limitadas. Antes já tinha tido o Perle Reino e o Perle Reino limitado, a Halfene Semi, e aí teve Keldo e Aguido limitados também. Então, e além das cartas de Chatrilar, né, que você teve o Fenrir e o Unicórnio limitados, e o campo também, já que o campo era usado a 3 no Tiara Laments junto com o Fenrir, porque o Fenrir busca a Tiara Laments Chatrilar. Então, mesmo com as limitações da banlist anterior, com o Perle Reino e a Halfene limitada e algumas cartas de Xizo também, o deck performou ainda como sendo Tier 0 por lá. E aí a banlist seguinte veio e, bum, capou os caras. Foi isso que aconteceu. E aí, baseado nisso, muitas pessoas começam a ficar fervorosas, cara. Pelo amor de Deus, isso que é banlist. O OCG fez uma banlist ideal, é isso, aprende TCG, tomara que aconteça isso com a gente. E hoje eu quero estar falando aqui com vocês o que eu acho do que vai acontecer na nossa próxima banlist. Eu tô procurando aqui a Tiara Laments Rukalos, deixa eu ver aqui se eu acho na wiki, pra eu poder abalizar aqui o meu ponto, o wiki, pra eu poder ver do OCG, né, aqui... Talalá, achei. Beleza, então eu quero comentar um pouquinho com vocês se essa banlist do OCG vai ter impacto na nossa próxima banlist, tá? Porque eu vou falar uma parada novamente, né, falando aqui pra vocês. A última banlist, ela foi uma banlist de emergência, por mais que a Konami diga que não, e por mais que você tente dizer que não foi. Foi. Se você não sabe do que eu tô falando e acha que eu tô só delirando, eu deixo esse vídeo aqui que eu fiz, mano, mais de 15 minutos falando, desenhando de o porquê essa banlist tem toda a cara de ser banlist de emergência. Não é só porque é uma banlist que foi lançada no formato Tier 0, não, longe disso. É por causa de padrões. E eu tenho convicção que a próxima banlist do TCG vai ser lançada em janeiro, tá? E aí, se for lançada em janeiro, abaliza completamente esse ponto de que foi uma banlist de emergência. Se não vier, se vier ali por meio e final de fevereiro, ou quem sabe até no começo de março, aí sim a gente pode chegar à conclusão de que não foi uma banlist de emergência, foi uma banlist regular mesmo. E mesmo assim, foi uma das piores banlists que aconteceram mesmo de todos os ângulos que você possa olhar. Então, baseado nessa banlist que saiu no OCG, muita gente está esperançosa de que a próxima banlist que vier pro TCG vai ser uma banlist potencialmente parecida, porque olha o que os caras perceberam no OCG. O Tiara Laments não é um deck que você vai limitar o Perle, não sei, limitar o Halfene, limitar algumas cartinhas de Xizo. Isso não vai ser o suficiente para o deck sair do meta Tier 0, tá? Provavelmente não, tudo bem que o TCG é uma parada diferente, na mesma banlist que fez isso com o Tiara, caparam o Splice também, então caparam, mexeram um pouquinho no Tiara e caparam o competidor dele, tá ligado? E no TCG eu não sei se isso aconteceria, mas enfim, o que os caras concluíram? Bom, pra mexer no Tiara Laments eu vou ter que banir a Kit e mexer em um monte de outra carta, limitar um monte de outras cartas. Foi isso que eles fizeram, isso é bom, isso é suficiente pra alejar o deck. Agora, transportando pro TCG, o que a gente pode esperar? Então eu quero comentar um pouquinho sobre isso porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá, assim que eu trocar pra próxima tela. Transição! Muito bem, então aqui tá a telinha da banlist que aconteceu ontem, né, que foi liberada ontem pelo OCG. Eu acho que eu demorei muito tempo falando aqui porque eu tive que procurar a parada que era pra ter procurado antes e eu esqueci. Mas enfim, essa foi a banlist que aconteceu. Agora, o que a gente tem que pensar nisso? Lembram de quando o Tiara Laments passou a configurar como sendo o deck do OCG? Se você não lembra, eu vou te dizer. Aqui nessa tela da wiki aqui, ó, que tem a Rukalos, né, a que eu chamo de Lulu ainda, a Lulu Caros, ela foi lançada na coleção Darkwing Blast. Pra gente, o Darkwing Blast foi lançado em outubro desse ano, mas no OCG ela é uma coleção, cara, de julho. É de julho isso aqui? 16 de julho
de 2022. Julho, meio de julho, pra gente, supondo que chegou na mesma data de 16 de julho, de outubro, por exemplo, saiu agosto, setembro, outubro. 3 meses de distância, tá? Então saiu o Darkwing Blast no OCG em julho e saiu o Darkwing Blast pra gente em outubro, com a distância de 3 meses. As cartas de Shizu lançaram um pouco depois, se eu não me engano, na Mystery Shine Box, e aí veio as cartas de Shizu, mas foi bem próximo ao lançamento dessas cartas. Lá no OCG, pra quem não lembra, na época, o Splite era o Tier 0. E aí, com o Splite sendo Tier 0, lançou o Darkwing Blast, lançou as cartas de Shizu e o Splite ainda dominou o formato por um breve período de tempo. Até que lançou uma banlist e essa banlist capou o Splite, banindo o sapo e tendo algum outro hit que eu acho que foi o Fiber, se eu não estiver enganado, banidos. Com isso, com o principal deck do formato sendo mexido e um deck muito forte subindo, que era o Tiara e Shizu, o Splite caiu e o Tiara e Shizu virou o Tier 0. A partir dali em diante, foi Tier 0 até a banlist ter acontecido. Até a banlist atual, de ontem no caso do OCG, ter acontecido. Mas olha a diferença. Olha o tempo que isso ficou rodando por lá. Tá? Então teve essa banlist que já no começo do Tiara X capou o Splite. E aí alguns meses depois veio a banlist nova. Que aí essa banlist fez os hits que eu citei anteriormente. Que foi limitar o Aguido e o Keldo de Shizu, semi-limitar o Ralphenis e limitar o Perle-Reino. Foi esses os hits que aconteceram. Tá? Então teve o lançamento da coleção, teve uma banlist que deu um tapinha no deck e só depois é que veio a banlist que matou o deck no OCG. Então se você para pra ver o período de tempo em que tá rolando lá, de julho até agora dezembro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses. A coleção de Darkwing Blast é de outubro, novembro, dezembro, que é o que a gente tá agora, 2 meses. Faltam 3 meses ainda pra gente chegar no mesmo range de uma decisão da Konami, que é matar o Tiara Laments. Demorou 5 meses de Tier 0 para o Tiara Laments morrer no OCG com a banlist de ontem, supondo que ela mate de fato o deck, é o que a gente imagina. 5 meses. Pra gente, são 2 meses ainda que tá rolando. Com isso em vista, eu acho que essa banlist que foi lançada agora, pra gente no TCG, a última, né, a banlist de emergência, é a banlist dentro do Tier 0. A próxima banlist que vai vir, creio eu, que lança em janeiro, tá? Janeiro, que é seguindo o cronograma normal das banlists. Com isso em vista, eu acho que a banlist de janeiro vai ser equivalente à banlist do OCG anterior, que é a banlist que mexeu no Perle-Reino, na Ralphenis e em 2 cartas de Shizu. A banlist de janeiro, eu acho que vai se equivaler a essa banlist que lançou no OCG. Aí a próxima é que eu acho que vai ser a banlist que vai mexer de fato no Tiara a ponto de matar ele do jogo. Então eu só tô dizendo isso pra instigar esse ponto, né? De que creio eu que a banlist de janeiro, se vier, não vai ser a banlist que vai matar o Tiara. Pela proximidade do lançamento, né? A gente tem que entender isso. Todas as questões que eu falo aqui, por mais que pareça que eu sou um maluco que fica só dando rage aqui das coisas e reclamando de tudo, querendo que tudo seja mexido, porque eu quero mesmo, tá? Mas tem uma lógica por trás do que eu falo. Pode parecer que não, mas tem. Às vezes os caras pensam que eu sou um cachorro louco irracional, mas não, eu penso no que eu vou falar. E por mais que tem algumas coisas que são empíricas, tá ligado? E que eu falo porque eu acho que faz sentido. Por exemplo, a questão da banlist de emergência. Pô, tem um maluco, aquilo não é banlist de emergência. É a expectativa dele de que seja... Não é. Tem um argumento lógico pra eu ter dito aquilo. E o argumento lógico tá descrito no vídeo, por exemplo, que eu recomendei aqui pra vocês. E aí eu desenhei o porquê que eu acho aquilo. E aqui eu acho que é a mesma coisa, tá? Por mais que essa banlist tenha sido muito boa e a gente precisa dela de fato, mas a próxima banlist tira o cavalinho da chuva, assim como eu disse na que caso saísse uma banlist de emergência, dá uma olhada aqui em cima, ó, caso saísse uma banlist de emergência, logo depois do primeiro torneio do Tiara X do Tier 0, eu falei que não iria acontecer os hits, e provavelmente sim iria acontecer uma banlist de emergência, mas não iria acontecer os hits que a maioria dos jogadores casuais queriam, que era, meu Deus, não pode encher o Tier 0, a banlist vai ter que vir uma banlist de emergência e matar esse deck. Não, longe disso. No máximo eu falei, vão aparar algumas cartas que desequilibram a Mirror Match. No máximo isso, cartas de Tiara não vão encostar. Que seria o Instant Fusion, que eu falei lá, né, o Orange, tem outra carta que eu falei que eu esqueci agora. Mas seriam cartas não engine apenas, tá ligado? Dweller, né, o Dweller, o Arclight, o Orange e a Instant Fusion. São as cartas fora do deck, né, da engine. E que faria sentido, eles não fizeram, mas enfim. Faria muito sentido, melhoraria a Mirror Match e não mexeria nas cartas, que é o que eu imaginei que iria acontecer. De fato aconteceu, era óbvio, né, se você acompanha o jogo. Essa banlist agora eu creio isso. Então por mais que a gente esteja instigado aí pelo fator banlist que aconteceu agora, creio que a próxima banlist não vai fazer isso. A menos que ela não saia em janeiro. Porque aí, se a gente pega o tempo de lançamento da coleção, né, outubro, lembrando que
De outubro pro lançamento de Darkwing Blast pra Mama foi um mês, tá? Quase um mês. Ou foi um mês, não lembro. Mas enfim, de Darkwing Blast pra Mama, quando saiu Darkwing Blast, o Tiara não era Tier 0. O Splat competia de igual pra igual. E quando saiu Mama com a Shizu, é que o Tiara passou a ser Tier 0. Então, nesse dia que eu tô gravando aqui, o Tiara Tier 0 só tem cerca de um mês. Por mais que o Darkwing Blast tenha cerca de 2, tá? É só pra deixar isso ponderado. Aí, se você pega o ponto de partida Mama, aí você pode colocar 4 ou 5 meses pra ver uma banlist que mate o deck. Tendo em vista a progressão de banlist, a próxima banlist, creio eu, que vai vir em janeiro, totalizando os 2 meses da última banlist. Se eles esticarem mais e fizerem por volta de março, que seria cerca de 4 meses aí desde a última banlist de novembro que a gente teve no TCG, aí sim, quem sabe, a próxima banlist faça isso. Agora, se eles fizerem uma banlist em janeiro, que é o esperado, não vai ser uma banlist tão grande, mas creio que vão sim mexer em alguma coisa de Tiara. Mas eles já viram que pra matar o Tiara você não pode dar hits em Pelerrey, no Ralfênis, uma cartinha ou outra de X ali. Não é isso que vai fazer o deck sair. Então a próxima banlist não é uma banlist que machuque tanto o Tiara a ponto de tirar ele do jogo. Vai ser uma banlist que vai dar uma enfraquecida. Não sei se ele fica ainda sendo o melhor deck Tier 0, porque o TCG é diferente. Se eles não mexerem ao mesmo tempo no Splat, o Splat tem boas chances. Além disso, vem o Kshatriya lá para o jogo. E o Kshatriya lá pode ser misturado com o Tiara. Isso muda pro Tiara compensar o que ele perdeu na banlist? Quem sabe? O Hypernova vem em fevereiro pra gente. Então, são muitas incógnitas. O que eu quero dizer creio eu, que essa banlist aqui é longe de ser uma banlist que vai acontecer pra gente. Eu sei que todo mundo espera pela banlist de reboot, que teve em janeiro de 2020, e foi uma banlist maravilhosa pro jogo, tá? Foi uma banlist maravilhosa pro jogo, mas aquela é uma banlist muito esporádica. Essa banlist parece um pouco, com a exceção de que no TCG não voltou um monte de carta, né? A gente só mexeu em um monte de carta, não voltou carta de outros decks. A gente foi com o suporte que ia vir. Veio o suporte pra Shadow, veio o suporte pra Rocket, veio o suporte pra Dragon Link. Não teve carta fora da banlist não, foi só hits. Que é o que deveria acontecer aqui no OCG, mas eles não, foda-se, eles não fizeram. Voltaram um monte de carta aí, mas enfim. Então, é isso que eu quero dizer. Aquela banlist de fevereiro de 2020, que essa banlist tem toda a cara de ser ela, e pela proximidade com o TCG, talvez a galera se iluda e pense que vai ter uma banlist assim. Eu acho que não, tá? Próxima banlist vai ser com hits mínimos. Temos o Kshatriya lá na coleção de Hypernova pra vir ainda. O Kshatriya lá se mescla com o Tiara. Ainda tem o Splat no jogo. Então eu acho que a próxima banlist não é uma banlist que mate o Tiara. Tira o Cavaleiro da Chuva. A menos que, como eu disse, a banlist só venha em março. Se a banlist vier em março, beleza, vai vir uma banlist que já vem limando o Tiara. Caso contrário, fique tranquilo aí que a gente vai enfrentar ainda aí uns bons 4 meses de Tiara Laments no jogo, tá? Até que ele finalmente morra no TCG, porque ele precisa morrer, e pra morrer ele precisa tomar vários hits, certo? Mas enfim, esse aqui é o pensamento que eu queria deixar pra vocês. E aí diz se você tá de acordo, concorda, discorda, se você não esperava, não é só porque teve a banlist ontem que eu sou um imbecil que eu acho que vai ter uma banlist igual no TCG. Mas tem gente que pensa isso. Não que você seja imbecil por pensar isso, mas é um pensamento imbecil, tá? Porque realmente com a realidade não faz sentido. Olha o tempo que eles têm de jogo lá e o tempo que a gente tem de jogo aqui. Essa é a questão da distância do OCG com o TCG. Lá o Tiara já é Tier 0 há 5 meses. Aqui ele é Tier 0 há um mês só, entende? Então não faz sentido a próxima banlist daqui a um mês matar o deck. A gente tem que esperar pelo menos mais 4 meses aí. 3 meses, vai. 3 meses. Pelo menos mais 3 meses de agora para que o Tiara morra. Então, quem sabe, eles não lançam uma banlist agora em janeiro. Se eles não lançarem, aí essa banlist de novembro para de ter cara de banlist de emergência. E aí eles lançam só em março. Uma banlist em março, sim. Beleza, 4 meses de agora faz com que essa parada faça sentido a morte do Tiara Laments no jogo. Eu sei que pode parecer que eu tô muito apegado a datas, mas é que eu acho que faz sentido esse tipo de pensamento, tá? E eu acho que a Konami não é só um cachorro louco também que fica lançando banlist a esmo. Não, tem um raciocínio lógico ali por trás. Mas enfim, meus amigos, é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Thumbnail na tua cara.